falar então dos números na criação. Bom, a gente tem, vou falar um pouco para vocês durante o curso, mas a gente tem uma sequência que se chama sequência Fibonacci. Essa sequência Fibonacci, ela mostra como tudo é criado, tá? Desde a teoria do buraco negro, né, que hoje, agora em 10 de abril de 2019, a gente teve a oportunidade de ver realmente um buraco negro, né? Os cientistas conseguiram tirar uma foto do buraco negro, um buraco negro tal qual o Einstein, ou tal como o Einstein sonhou há 100 anos atrás, e ele desenhou e mostrou como seria a construção desse buraco negro, e hoje a gente consegue enxergar uma foto do buraco negro muito similar, se não idêntica ao que o Einstein disse há 100 anos atrás. Isso é muito incrível, né? Então, a construção do buraco negro, a construção de um botão de flor, né, de rosa, a construção da concha do caracol, a construção de uma onda, ela tem um fundamento, ela tem uma teoria, né, fundamentária numerológica, como tudo parte do zero e vai aumentando gradativamente. Tem um ponto zero, que é o portal, é o ponto ali da criação, e gradativamente ele vai em forma de onda mesmo, em forma de caracol, aumentando para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8 e para o 9, que é uma realidade de uma construção espiritual, né? A gente vai ver sobre a tríade, e a gente vai ver que nós somos uma trindade materializada aqui no plano quaternário, no plano terrestre, no plano material. A gente está materializado aqui, justamente para trabalhar a evolução. E a nossa concepção, quanto tempo aproximado ela dura? 9 meses, do ponto zero até os 9 meses, que também não é uma coincidência. É o tempo, é o período de construção, de planejamento da materialização desse espírito. Então, a gente tem aí mais uma teoria da criação utilizando a numerologia. E a gente fala muito nesse sentido de numerologia pitagórica, que é a realidade do 1 ao 9, né? A gente vai falar também sobre a diferença entre a pitagórica e a cabalística. Mas a gente tem essa realidade, e a gente, entendendo uma sequência do Fibonacci, né, sequência Fibonacci, ela fala muito disso, do ponto zero da criação, que vai gradativa até a transformação, chegando no número 9. Então, essa é a construção do universo, certo? É como se o universo tivesse se construído do ponto zero, e vamos falar do nosso universo, tá? A nossa concepção, que ainda é pequena sobre o universo, mas o que a gente entende como universo, planetas, galáxias, toda essa infinidade de coisas que a gente não tem dimensão. Dentro dessa construção, a gente sempre tem o ponto zero, e esse ponto zero sempre vai até o ponto 9, que é nós como espíritos perfeitos, certo? Vamos falar sobre isso depois. Mas a construção de Fibonacci, a teoria do Fibonacci para essas coisas, ela é muito utilizada na numerologia. E falando de numerologia pitagórica, por que do 0 até o 9? Porque o 0 é o ponto de partida, é o portal, não é a iniciação, não é onde se inicia, é o ponto de partida, é o ponto 0. E aí vai para o 1, que é a iniciação, até chegar ao 9, que é a conclusão desse ciclo de criação. Correto? Então, a gente só precisa dessa realidade espiritual para aí, a partir dessa realidade espiritual construída, a gente passar a materializar um ser humano, a materializar uma planta, uma flor, uma onda. Então, tudo é uma construção do universo dentro dessa realidade, né, que vou falar de uma realidade
universal, mas que Pitágoras trouxe para a gente como um estudo fundamental de análise espiritual, certo? A gente vai trabalhar essa realidade muito mais na personalidade do que nos outros aspectos de vida material, tá bom? E a gente vai falar sobre isso na aula das diferenças entre a numerologia pitagórica e a numerologia cabalística. Mas, dentro de uma construção de existência espiritual, a gente vai usar o número do 1 ao 9, que é exatamente o que a gente tem de mais magnânimo na construção do nosso universo, tanto nós como seres espirituais como humanos, tá? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na aula de numerologia, das diferenças entre as numerologias. Mas a realidade no plano de criação é que a gente parte do ponto zero, que é o número zero, é um portal, por isso que ele tem uma forma de círculo, né? E vocês vão ver que quando a gente abre portais, a gente faz círculos, ou a gente desenha os símbolos dentro de círculos para fechar aquele círculo e fazer um portal, abertura ou fechamento de um portal. Então, o número zero, sempre portal. Tá? O número 1, ele trabalha inícios, iniciações, é quando aquele processo de criação ele começa a existir, ele começa a realmente, é o começo, é o início, ele começa a sua construção, ele vai dar o primeiro passo, ele existiu naquele portal zero e ele inicia aquele processo, certo? O número 2, ele normalmente trata muito da dualidade, do reconhecimento, de olhar para si e conseguir enxergar o outro, o que está fora de você, o que está fora da sua construção, da sua criação, e vice-versa, olhar para o outro e enxergar a sua criação, olhar para si e enxergar a criação que está além de você. Quando a gente passa para a realidade do 3, que fala muito sobre a manifestação, o ponto de partida tendo sido iniciado, o enxergar do que está externo e conseguir se manifestar no que está fora da sua construção. É se manifestar. Então, o número 3 é um número de muita manifestação. Por isso, a gente vai falar muito sobre trindade, muito sobre tríade. O número 4, então, ele vai falar exatamente daquela questão da construção. Eu me manifesto, a partir da minha manifestação, eu passo a construir algo. Então, a gente entende, reconhece, manifesta e, a partir daí, a gente constrói. O número 5 é a busca, é a exploração. É aquele número, muita gente fala, inclusive, do número do aventureiro, do buscador, do guerreiro, né, o número 5. Mas é o número da busca. Eu construí algo, mas eu preciso buscar além desse algo para trazer para a minha construção. E por que eu vou trazer para a minha construção? Vocês vão ver. Eu trouxe, eu busquei, eu explorei algo, eu preciso trazer esse algo novo para minha construção que já existe, ela já está acontecendo. Eu trago algo novo para minha construção, obviamente esse algo novo ele é diferente da minha construção. Então, a minha construção está aqui, esse é o algo novo que eu busquei. Eu preciso fazer com que essas duas coisas fiquem como? Em harmonia. É aí que eu trabalho o número 6, que é harmonização. É a harmonia do que eu peguei de fora, eu trouxe para dentro e eu vou unir. Então, eu vou harmonizar essas duas coisas. Por que eu vou harmonizar essas duas coisas? Para ter uma evolução, que é o trabalho do número 7, certo? O número 7, ele fala muito dessa evolução dentro da criação. Então, eu busquei, eu trouxe, harmonizei e eu evoluo a partir daí. Então, a partir daí, eu tenho o número 7 trabalhado, que é a evolução. Tenho o número 7 trabalhado e evoluir. Quando eu evoluo, que eu manifestei, eu construí, eu evoluí, eu vou receber. Então, eu tenho um poder, porque eu criei algo
que está quase finalizado. Eu tenho um poder. O número 8 é o número do poder, é o número do infinito, é o número da atração, é o número, inclusive, por que é o número do infinito? Que a gente fala depois da evolução. Infinitas possibilidades, porque eu criei algo novo, eu criei algo que não existia. Tá? Então, eu tenho esse magnetismo do número 8. Aí, quando eu consigo obter algo, a partir daquilo que eu construí, eu tenho uma realidade, um poder, uma potência, eu tenho uma finalização de ciclo, que é quando eu vou fechar e finalizar tudo isso, porque isso está pronto e eu preciso entregar para o universo. E aí, o que eu faço? Acabou. O ciclo se encerrou, é um fim de ciclo. Por isso que muita gente fala que um ano 9 é um ano muito difícil, porque a gente entrega toda aquela nossa construção. E é difícil desapegar dessa criatura, né? É difícil separar a criatura do criador. Eu entrego, confio, recebo e agradeço. E aí eu parto para um outro ponto zero, que é uma próxima criação, que seria uma próxima realidade. Então, essa é a concepção da numerologia dentro de uma visão de criação da vida, criação das coisas, criação do universo.